Olá, pessoal! Estou aqui de novo fazendo mais um vídeo reflexivo para trazer agora uma proposta de entendimento relacionado aos sonhos. Esses assuntos, eles acabam surgindo em conversas de amigos, em reflexões ou estudos que eu faço, e muitas vezes eles são pertinentes para um despertar, para um olhar, né, diferente da nossa vida, e é com esse objetivo que eu trago esses temas aqui. Então, já deixo também à disposição, se alguém quiser aprofundar, conversar comigo a respeito disso, compartilhar depois a sua opinião aqui sobre esse assunto. Seria muito interessante, porque a gente continua com o objetivo do canal e o meu objetivo de estar aqui trazendo essas reflexões e contando algumas coisas também do que eu vivo, vivenciando de fato os assuntos que são tratados aqui no canal Verdadeiramente. Bom, essa ideia de falar sobre os sonhos, na verdade, com uma perspectiva um pouco mais ampliada, no sentido de ver as nossas conexões mentais, psíquicas, digamos assim, surgiu depois de uma experiência que eu tive. Na verdade, eu tive duas experiências muito marcantes, foram várias, mas essas em especial, onde eu consegui vivenciar algumas coisas durante o sono, né? E conversando com alguns amigos essa semana, a gente falava sobre o quanto os nossos pensamentos, a nossa psique interfere no nosso campo de ação, na nossa vida, até mesmo em toda a frequência terrestre, né? Em toda a sintonia que nós estamos vivendo, né? E isso a gente fez essa reflexão durante um estudo, depois de participar de uma experiência, de um encontro mediúnico que nós fazemos, né? Estudos mediúnicos, e de ter sintonizado depois de uma fala, depois de uma brincadeira, com um espírito, né? Com um ser que estava próximo e que ouviu e que sintonizou com os nossos pensamentos, com a nossa brincadeira, e veio até nós, né, falando sobre aquilo que a gente estava comentando. Sem nenhuma intenção, nós vivenciamos isso, mas foi muito interessante, foi assim um choque de realidade daquilo que a gente estuda muitas vezes como teoria na vida, que é o quanto a nossa frequência vibracional, os nossos pensamentos emitem essas ondas, né, criam esses campos de pensamento ao nosso redor, essas formas, pensamentos que a gente chama, né? E acaba por sintonizar com frequências, com pessoas, com seres que estão na mesma vibração, na mesma sintonia. É muito comum as pessoas falarem sobre os seus problemas ou as suas dificuldades, por exemplo. Alguém que se sente muito ameaçado na vida, assim, que as pessoas estão sempre falando dele, que as pessoas que existe muita fofoca, muita negatividade. Essa pessoa, geralmente, ela está com as lentes dela muito afinadas para ver esse tipo de situação e para sintonizar com isso. Então, ela cria um campo mental favorável para se conectar com essas percepções e com pessoas que fazem o mesmo. Então parece que aquilo está num plano muito aumentado, mais do que o normal, mais do que realmente está acontecendo. E aí fica numa retroalimentação de ideia. Isso acontece também com pessoas que envolvem-se com sexualidade, com uso de drogas, de bebidas, também com pessoas que se envolvem psiquicamente com coisas positivas, com oração, com prece, com a religiosidade. Elas acabam por sintonizar e estar evidenciando isso, vivendo isso com muito mais intensidade. Bom, o que eu queria contar aqui em relação aos meus sonhos e o que isso tem trazido de mensagem para mim e o que pode também trazer, e eu venho compartilhar aqui. Eu sempre tenho sonhos muito lúcidos, muito, muito mesmo. Às vezes isso me incomoda bastante, porque grande parte das vezes eu não consigo compreender o motivo dos sonhos, o porquê que eu estou sonhando, e mal eu consigo entender já aparece outro, né? Porque às vezes eu sonho 3 coisas diferentes na mesma noite. E uma certa vez, quando eu já estava nesse trabalho de entendimento mediúnico, porque é uma coisa que eu busco melhorar e desenvolver em mim, a minha percepção e a capacidade mediúnica, eu tive um sonho muito interessante sem conhecer
da experiência. Eu sonhei que eu estava passando por 7 etapas do mundo, como se fossem 7 alas da vida. E essas 7 alas, elas estavam relacionadas a coisas muito negativas que o ser humano faz, né? A sexualidade, a luxúria, a gula, né? Ao dinheiro, um monte de coisas assim, tudo um pouco era setorizado, mas misturado bastante, assim, no sentido de um monte de pessoas tendo ações promíscuas, atitudes indevidas, assim, dessas baixas vibrações. E eu fui levada, de certa forma, assim, eu me senti protegida, porque ninguém me via, ninguém conseguia interagir comigo durante o sonho, das pessoas que estavam ali. Mas, né, tinham animais que estavam sofrendo abuso, tinham pessoas, crianças, tudo que é tipo de atrocidade que a gente vê hoje. E eu fui levada por essas 7 etapas, passar por esses 7 níveis. E aquilo foi muito chocante para mim perceber. E o que eu fui aprendendo durante o sono, conversando psiquicamente com alguém que eu não sei quem era, talvez o meu mentor espiritual ou algo assim, é que toda aquela situação, ela acontecia no mundo espiritual, ela era real, enquanto energia, enquanto vibração, e que quem alimentava tudo aquilo éramos nós, seres humanos aqui na Terra, através dos nossos pensamentos. E aí existe uma cadeia de alimentação, né? Então tudo aquilo que eu estava vendo era como se fosse os bastidores do plano físico. Então acontece aqui no mundo físico e acontece também no mundo espiritual, né? As vibrações, elas se retroalimentam a partir daquilo que a gente vive aqui. E o que me chamou muito a atenção também naquela fala, e que realmente eu consigo validar isso no contexto terapêutico, na minha profissão, é que essas faltas de valores, essas baixas vibrações, elas são muito mais danosas e perigosas do que qualquer outra coisa que a gente vê na Terra, do que o câncer, do que a própria depressão, ansiedade, qualquer coisa que hoje nós acreditamos que seja realmente negativa. Esse fator é muito mais intenso, é muito mais problemático, e principalmente o vínculo com a sexualidade, a energia sexual, que nós mantemos ainda de uma forma bem deturpada. Nós não utilizamos a energia sexual de forma adequada, da forma como a nossa natureza nos pede para que a gente faça isso. Isso porque a nossa energia sexual é a co-criadora do mundo, né? Então, tudo que é feito pelo homem foi feito através dessa energia, da energia genésica, que vem do nosso chakra sexual. Então, quando nós não canalizamos bem essa energia, seja por sentimentos de incapacidade, indignidade, baixa estima, inferioridade, nós acabamos utilizando essa energia sexual de uma forma muito equivocada. E hoje o grande mal que de certa forma está escondido no sentido de ser aprovado pela maioria das pessoas é essa própria deturpação da sexualidade, e também o quanto nós estamos mentalmente viciados, né? A nossa mente está muito viciada no sexualismo, no culto ao sexo. Isso faz com que a gente esteja drenando as nossas energias, as nossas boas vibrações, e elas são canalizadas para coisas muito negativas, tanto para nós quanto para seres que nos cercam. Então esse sonho me trouxe isso muito claro, e essa experiência que eu tive de pensar ou de brincar falando a respeito de uma pessoa, não uma pessoa propriamente dita, mas de uma situação, de um ser, e esse ser, esse espírito que estava vinculado a isso, vir diretamente na reunião conversar com a gente, falar, olha, né, vocês me chamaram, eu ouvi vocês falando sobre mim, sobre o meu comportamento, então eu tô aqui. Então, isso ficou muito claro para mim, do quanto aquilo que a gente pensa, a gente realmente cria e atrai, né? Outra experiência, e aí depois que eu tive esse sonho, quando eu acordei, eu contei para o meu esposo, eu falei, nossa, eu tive um sonho que dá para escrever um livro. E realmente dava para escrever um livro, só que não seria um livro muito agradável de se ler. Mas era uma história muito intensa, com muitos e muitos e muitos detalhes. E quando eu contei para ele, ele me disse
que aquele eram os 7 pecados capitais, que tinha um livro chamado A Divina Comédia, que falava sobre tudo isso. E eu não sabia, eu realmente não tinha, assim, o conhecimento, apesar de ter feito, estudado literatura na faculdade, eu não tinha acesso, não tive acesso durante a minha vida a essa história. E aí depois eu fui pesquisar e ver que foram exatamente as experiências que eu tive durante o sono. E uma outra vez, num sonho muito parecido, só que um tempo muito distante, eu fui levada também para fazer um passeio pela festa de Barretos, mas foi um passeio espiritual. Eu nunca fui àquela festa, eu não tinha noção de como era, e quando me levaram, né, em desdobro, em sono até essa festa, eu passei por uma espécie de rua, que depois eu fiquei sabendo que a festa é feita numa rua também, me contaram isso, e nessa rua era muito parecido com tudo que acontecia naquele outro sonho, porém o cenário era diferente, mas existiam também setores onde tudo acontecia, desde, né, sexualidade envolvendo pessoas, crianças, animais, todos os tipos de vinculação energética ao sexualismo que a gente pudesse imaginar. Muita comida, muito sangue, carne, muitas coisas assim horrendas que são até difíceis de contar e de lembrar. E o interessante é que ao redor dessa rua, quando eu tentava sair, porque eu não me sentia bem ali, quando eu tentava sair para as laterais das ruas, como se fossem becos, é como se eu chegasse a lugares assim, que fossem muito violentos, né? Como se fosse lugares onde as pessoas se concentravam e tinha criminalidade, tinha distribuição de drogas, tinha tiros, tinha muitas pessoas lutando, brigando, como se fosse a periferia daquele lugar onde se condensava toda a energia que era emancada ali no meio. Enfim, foi uma experiência muito, muito aterrorizante, assim, no sentido de poder perceber e de eu tentar me desvencilhar daquilo, porque quanto mais eu ficava incomodada, quanto mais eu ficava, às vezes, até indignada com aquele processo, mais eu me sentia vinculada àquele lugar. Até eu começar, no próprio sonho, fazer uma oração, pedir ajuda para conseguir sair dali. Então, acredito que foi uma experiência que me mostrou muito o quanto a gente se vincula psiquicamente àquilo que a gente pensa, em todos os sentidos, a raiva, a irritação, o estresse, o julgamento que nós temos das pessoas. Eu acho que o julgamento, assim, é o que mais nos imanta a se conectar com esse tipo de vibração. Tudo aquilo que a gente gera no nosso campo vibracional, de uma forma negativa, isso atrai a mesma similaridade, né? Atrai experiências, pessoas, frequências que estejam compatíveis com aquilo que a gente está pensando. E do contrário também acontece, né? Isso explica muito porque nós estamos vivendo num mundo de guerra, onde a gente quer, poucos de nós queremos ter um mundo melhor. A estimativa de pessoas que estejam conscientes para a mudança, que estejam assistindo um vídeo como esse, por exemplo, é de menos de 10% da população mundial, né? Então, são poucas pessoas que estão despertas para a melhoria, poucas pessoas que estão ainda querendo fazer o bem. E quanto mais a gente sintoniza, mais a gente alimenta, seja positivo ou seja negativo. Então, eu continuo buscando fazer reflexões, trazer entendimentos que casem com essa proposta e que possam ajudar a gente, de alguma forma, a livrar os nossos pensamentos dessa cadeia psíquica que nós criamos, e às vezes a gente entra através do medo, da preocupação, dos sentimentos de ingratidão, de raiva, de indignidade, de tudo isso que nós ainda alimentamos e que é contrário à nossa natureza, é contrário ao que a gente merece viver e é contrário àquilo que nós somos de verdade, né? Nós nos esquecemos, quando a gente entra nessa frequência, de quem nós somos enquanto capacidade, enquanto valor, enquanto filhos do Criador de tudo que é. Então, eu queria ter compartilhado realmente essa experiência e deixar essa mensagem para que a gente possa analisar mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e sentir tudo que resulta de tudo isso e começar a criar benefícios não só para nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor, que com certeza vão receber essa frequência e vão sintonizar, se for da vontade delas, né? Então, foi isso. Espero que ajude, que vocês tenham gostado. Gratidão!